Olá, sou Bruna Leal, estudante de odontologia da UFBA, e vou apresentar o trabalho Avaliação do fluxo salivar e capacidade tampão de indivíduos portadores de doença periodontal e hipertensão arterial, orientado pela professora Elisângela Campos, sob tutoria da professora Isis Henriques. A saliva é um fluido aquoso composto por secreções glandulares, componentes orgânicos e inorgânicos, células epiteliais e camadas e micro-organismos. Ela apresenta funções importantes como lubrificação, tamponamento, ação antimicrobiana, manutenção do equilíbrio DRE e sistema de defesa. Alterações na velocidade do fluxo salivar podem comprometer a composição e as funções dela. A hipossalivação é uma alteração salivar que pode apresentar diferentes causas, entre elas o uso de medicamentos antipertensivos. Além disso, alterações no fluxo salivar podem favorecer o acúmulo de biofilme, o que pode ocasionar maior predisposição à doença periodontal, a qual pode ser relacionada com a hipertensão arterial. Ambas são doenças crônicas, entretanto, a doença periodontal é uma condição inflamatória multifatorial e relacionada ao acúmulo de biofilme na cavidade oral, enquanto a hipertensão é uma condição sistêmica que pode ocasionar lesões nos vasos, no coração e até no cérebro. Os objetivos são caracterizar a amostra quanto ao perfil sociodemográfico e hábitos de higiene, determinar a capacidade de tampão e a velocidade do fluxo salivar dos indivíduos portadores de doença periodontal e hipertensão, e investigar a possível associação entre hipossalivação e uso de medicamentos antihipertensivos. Foi um estudo observacional realizado em uma instituição particular de pós-graduação em odontologia, aprovado pelo Comitê de Ética. Estes são os critérios de inclusão e não inclusão da amostra. Esse estudo foi realizado em etapas. Primeiro, o paciente assinava o TCLE, seguido do questionário entrevista e exame salivar. No exame salivar, foram avaliados a velocidade do fluxo e a capacidade de tamponamento da saliva. Para a determinação da velocidade do fluxo salivar, era necessário um intervalo de 1 hora entre a última refeição e o exame. O paciente mastigava um pedaço de parafilme por 5 minutos e, à medida que a saliva se formava, era coletada por meio de uma proveta graduada e um funil. Para a capacidade de tampão, 1 ml de saliva coletada era misturado com 3 ml de ácido clorídrico a 0,005%. Aqui estão os valores de referência para a velocidade do fluxo salivar e aqui para a capacidade de tampão. A amostra foi composta, em sua maioria, por pacientes do sexo feminino, com mediana de idade de 59,5 anos e grande parte com segundo grau completo ou mais tempo de estudo. Essa tabela apresenta a distribuição dos voluntários de acordo com os hábitos de higiene bucal, alimentares e características de saúde bucal. A continuação, o quadro mostra as características gerais e os efeitos adversos na cavidade oral dos medicamentos antihipertensivos. Continuação do quadro. Nessa tabela, a amostra está distribuída segundo a velocidade do fluxo, capacidade de tampão e os medicamentos mais frequentes. Com relação ao fluxo salivar, 70,6% dos pacientes tiveram essa velocidade normal, 8,8% acentuadamente diminuída e 20,6% hipossalivação. Estudo de Choi e colaboradores de 2015 observou que a frequência de escovação e uso de produtos orais secundários foram menores em pacientes com hipertensão, quando comparada a indivíduos normais. No presente estudo, a maioria dos pacientes escovava os dentes até 2 vezes ao dia, não usava fio dental nem enxaguatório. Estudo encontrou associação entre o uso de antihipertensivos e hipossalivação. Algumas bulas analisadas por esse trabalho referiram boca seca como efeito adverso. Entretanto, não foi encontrada associação no presente estudo. Em Kumar e colaboradores de 2012, 16,99% dos hipertensos da amostra apresentaram hipossalivação. Esse achado se assemelha aos resultados dessa pesquisa, onde 20,6% da amostra apresentaram hipossalivação. Estudo de Prasad e Bukhari, 2020, não encontrou diferença na capacidade de tampão da saliva e nas taxas de fluxo salivar estimulado e não estimulado, ao comparar os grupos pressão arterial normal sem medicação, pressão normal com medicação, hipertensos com medicação e hipertensos sem medicação. No presente estudo, não foi observada alteração da capacidade de tampão. 29,4% dos hipertensos apresentaram redução na velocidade do fluxo salivar. Diante do exposto, pode-se concluir que a maioria da amostra apresentou hábitos de higiene deficientes, todos apresentaram capacidade de tampão normal e a maioria fluxo salivar dentro dos parâmetros de normalidade. Não foi observada a relação entre redução do fluxo e uso de medicamentos antihipertensivos
E a análise das bulas demonstrou que alguns fármacos de determinadas classes apresentaram xerostomia como efeito adverso. Essas são as referências e os agradecimentos.